procedimento que foi feito no Lucas Moura foi um sucesso. O jogador está trabalhando no CT e já tem uma data de uma possibilidade de uma volta, que é na Libertadores da América. Vou te trazer detalhes aí sobre essa questão da recuperação do Lucas Moura. Mas antes, se inscreve aqui, ó, no canal, ativa as notificações, compartilha os vídeos. Todos os dias tem mercado da bola, informações, tudo para vocês. Bom, Lucas Moura, hein? Lucas Moura está se recuperando, ainda não está pronto ou perto de voltar, mas eu preciso dizer para vocês que a infiltração que ele fez, o procedimento que ele fez, né, que foi uma infiltração, não foi uma cirurgia, não foi nada invasivo nesse sentido, mas foi um procedimento ali, uma infiltração que estancou de vez a dor, né? Então o Lucas Moura não sente mais as dores que sentia, mesmo quando era colocado ali para fazer um esforço físico, né? Ou uma situação em que ele tinha que fazer um arranque, que ele sentia ali um desconforto, e isso gerava muita insegurança para ele voltar. O jogador de velocidade, o jogador com a característica que ele tem, precisa estar 100%. Então ele fez esse procedimento, né, com o Dr. Moisés Cohen, junto com os médicos do São Paulo, já voltou a recuperar e está fazendo algumas corridas no gramado. A ideia, a tendência é que até o começo da semana que vem ele vá para uma transição, onde ele faça trabalhos físicos ali e aí sim depois sendo liberado para treinar com o restante do grupo. Existe uma possibilidade dele jogar o segundo jogo da Copa do Brasil, né? O jogo de ida é agora, semana que vem no Morumbi, e na outra semana aí você tem o confronto de volta lá em Curitiba, né? Então, assim, existe uma possibilidade? Existe, mas a segurança mesmo para ele voltar é no primeiro jogo de oitavas de final da Libertadores contra o Atlético Nacional, que aí já é na semana pós, né, uma semana aí depois desses confrontos aí da Copa do Brasil. Então existe essa possibilidade, o São Paulo trabalha com essas possibilidades, mas tudo vai depender, claro, do dia a dia, de como vai evoluindo essa questão da recuperação do Lucas Moura. Agora, mesmo 4 meses depois, mesmo tantas idas e vindas, né, entende-se que o Lucas volta sem dores, com totais condições de ser aquele jogador de explosão, aquele jogador de velocidade, que ele sempre foi, que é uma característica do Lucas Moura. Então, esse é o panorama, esse é o bastidor, e a gente, claro, vai acompanhando e trazendo todas as informações para vocês aqui em relação a essa recuperação do Lucas Moura, beleza? Mas falando sobre a posição, o São Paulo negociou o Alves com o CSKA, 6 milhões de euros, a gente já falou sobre isso, e agora tá faltando um meia. E agora o São Paulo quer ir atrás de um meia. Inclusive, o São Paulo quer contratar um jogador que possa ser um ala, não um lateral, um ala direito e que também possa quebrar um galho na zaga para ajudar quando você precisar ali, porque você vai jogar com uma linha de 3 zagueiros, né? Primeiro, faz sentido essa contratação de um ala ou um zagueiro improvisado? E se, na opinião de vocês, foi falta de planejamento a venda do Alves e agora ter que contratar um camisa 10 aí para repor a lesão do Oscar? Não, falta de planejamento não foi, é desespero. Se passar qualquer um contratando, vende. Basicamente é isso, né? Doa. O planejamento esse ano é aquela coisa, é fechar no azul, custe o que custar. Aí você vê vendas péssimas, negociações ruins, elenco curto, né? É um desafio. Agora, eu entendo essa tentativa de, com uma contratação, você preencher 2 buracos, porque tem sido essa a estratégia desde o começo do ano, mas nesse caso específico é impossível, porque o São Paulo precisa de um ala mais ofensivo que o Cédric. Esse cara não vai poder jogar como zagueiro, porque eu não desconheço um cara que seja agudo pelo lado e que só o Cafu era capaz de fazer isso, porque o Cafu ele conseguia jogar com ala, lateral, volante, meia, atacante. Eu não conheço outro exemplar dessa versatilidade. Mas só para você ter uma ideia, Éder, que essa tentativa de composição para um jogador fazer mais de uma função nesse elenco curto é o componente básico desse ano do São Paulo. Era assim que o São Paulo pensava no Thiago Mendes, né? Que o Thiago Mendes fosse um jogador que pudesse fazer as 3 funções de meio campo, inclusive numa emergência a lateral direita. E o Zubeldia tinha topado e tinha falado com ele. Quando vem o Crespo, o Thiago Mendes está livre. E aí é oferecido ao Crespo. O Crespo fala, mas vem cá, e o lateral e o zagueiro, que eu preciso mais do que o volante? Se a gente trouxer o Thiago Mendes, a gente não vai ter dinheiro para trazer o lateral e o zagueiro. Então o Crespo falou, então abre mão do Thiago Mendes. E o Thiago Mendes foi para o Vasco. Um concorrente direto, aliás.
Mas era a ideia de ter um jogador que jogasse em várias funções, né? Inclusive na zaga, né, Arnaldo? Ele jogou na França, ele jogou algumas vezes de zagueiro, né? Pois é. E aí, a cada lesão, a prioridade, ou a cada venda também, a prioridade fica sendo uma outra posição, ou duas posições. É maluco fazer futebol no São Paulo esse ano, mas é assim. E aí eu acho que nessa tentativa de preencher lateral ofensivo e zaga, aí acho que não vai dar pé. E imagino que o São Paulo concentre esforços na contratação de um lateral, que é a maior carência, né? Já que o Cédric é o único da posição. E a zaga, por enquanto, é que os 4 pendurados estão se segurando, sem lesão, batendo aqui, sem cartão. Mas a zaga daqui a pouco vai se apresentar como carência. Não é que nem o Flamengo, né? Putz, vou vender o Wesley, mas quanto custa o Emerson Royal? 10 milhões de euros. Então, beleza, então vem o Emerson. Só libera não foi assim que o Flamengo fez? Só libera o Wesley quando eu tiver contratado o Emerson Royal. É o São Paulo, né? Libera o Matheus, depois vê o que dá para fazer. Tem sido assim, né? E é curioso que o São Paulo tenha mudado o sistema de jogo, num sistema de jogo que gostamos mais, mas justamente agora ele tem menos zagueiro e tem menos ala direita. Então ele vai ter que se virar um pouco nessas duas posições aí, o técnico, mais uma vez, que se vire. Daí que eu falo, Éder, do desafio dele. Porque o Arnaldo falou, é difícil você achar um cara que ataque bem e que vire zagueiro. Pô, esse cara não existe, gente. Infelizmente, ele não existe. Um cara que é atacante e ao mesmo tempo zagueiro, não existe. Existe o cara que ele tem a sua limitação no ataque, que é o caso do Cédric, que pode fazer um zagueiro pela direita na necessidade. Como fez o Rafinha, né? Como o Rafinha jogou, você perde em estatura, mas no momento, preciso de alguma forma poupar o Ferrarese. Dá pra fazer isso. Aí você coloca um atacante ali do lado. O Lucas Ferreira, por exemplo. O Enzo é um jogador que, defensivamente, ele vai melhor que ofensivamente. Você pode usar ele como terceiro zagueiro ali. Se bem que tem o Sabino, não puder jogar o Alan, tem o Sabino. Tal. Mas esse tipo de improvisação que ele vai ter que pensar muito bem em fazer. Se tivéssemos o Luiz Gustavo à disposição. O Luiz Gustavo poderia, ele pode, né? Daqui a pouco, quem sabe, vai estar à disposição. Eu não sei, mas ele pode nos passar. Ele pode fazer uma função de zagueiro. O Arboleda vai conseguir. O Arboleda jogando de líbero, gente, é piada, né? A leitura de jogo do Arboleda é brincadeira, cara. É brincadeira. Ele faz a cobertura perfeitamente, a leitura tática dele é impressionante, se posiciona de um jeito que ele ganha todas no alto. É impressionante o Arboleda de líbero, né? Com os 3 zagueiros ele na sobra. Mas ele vai conseguir jogar todos os jogos? Não vai. E quem faria essa função? Tudo isso. O Pablo Maia, será que é capaz de fazer essa função? Um volante mais defensivo? A gente vê muito na Europa o volante fazendo essa função do terceiro zagueiro, não necessariamente um zagueiro. Tudo isso, aí que eu falei, logo lá no começo da live, os desafios que o Crespo terá aí agora, a partir de agora, que agora... Eu tava pensando, Arnaldo, eu acho que o Crespo, nesses 15 dias que ele teve de trabalho, eu acho que foi uma intertemporada que, com mais dias do que a pré-temporada que o Zubeldia teve nos Estados Unidos. O Éder tava lá, será que não, Éder? Ou eu fiz a conta errada? É que, se você contar as férias... Não, foi por aí. Mas assim, né? O Crespo teve dos 30 dias, 15 na prática, metade. Não, né? 15 dias de trabalho, eu quis dizer, 15 dias de treino efetivo. Os Estados Unidos durou quanto tempo? 10 dias? Não deram 15 dias, certo ou não? E mesmo assim, voltaram vários jogadores para fazer aquela estreia contra o Botafogo de Ribeirão Preto, certo? Tá aí, o Crespo tem um desafio, não é fácil não, cara. Não é uma situação fácil de gerir, não. Isso, a estreia foi dia 20, e o São Paulo chegou lá na primeira semana, então foi basicamente isso, 2 semanas, quase 15 dias, mas não com todos os jogadores também, né, porque alguns já voltaram antes para o primeiro jogo. O Gustavo tá spamando aqui, o lateral direito Mike, falamos também sobre o Mike, mas vamos falar um pouquinho mais sobre ele em breve. O Matheus mandou o superchat aqui de novo, falando, pra mim não tem lógica um jovem estar há 3 anos no profissional e continuar pesando 45 quilos. Não sei quanto o Rodriguinho pesa, tá? Já se perguntaram por que o Rodriguinho não joga, é escolha técnica, é meio que a gente tava discutindo, né, Matheus? A gente já se alongou bastante sobre o Rodriguinho, não vou voltar no assunto agora, mas acho que é meio que isso, né? Vários técnicos passaram, vários chegaram a dar uma ou outra oportunidade, mas ele se lesiona bastante e ainda não teve uma sequência. Né? Então acho que por diferentes motivos o Rodriguinho não vem tendo sequência. O chat tinha falado sobre o Luiz Gustavo como zagueiro, a gente ainda não tem informação sobre um prazo para o Luiz Gustavo voltar, ele está fazendo um recondicionamento físico, mas ainda não está liberado. Então ainda não sabemos quando ele volta, mas ele pode fazer esse zagueiro pela esquerda, ele pode fazer, de repente, até um líbero, não sei, mas ele pode fazer o zagueiro, né? Isso é uma certeza. Se não tiver mais zagueiro, o São Paulo vai ter que começar a colocar os volantes de zagueiros, né? E aí você vai puxar o Luan, você vai puxar o Negruti, caras que não tem estatura para ser zagueiro, mas numa necessidade vão acabar podendo ser usados por ali. O Negruti na Copa São Paulo... Na Copa São Paulo...
Arnaldo, o pessoal tá falando sobre o Pumita Rodrigues aqui, e eu perguntei sobre isso, informei até lá no meu canal lá no Instagram, que o Pumita Rodrigues não está nos planos do São Paulo nesse momento. E esse jogador, esse ala direito, barra, zagueiro improvisado, a gente até questionou, mas existe esse jogador? E o que falaram lá do São Paulo é que tem alguns mapeados. Então aí temos que ver o que são esses jogadores que estão mapeados para ver quem que eles vão trazer para essa posição. Se o cara tiver qualidade para atacar e ainda puder ser um zagueiro, ele tem que estar no Real Madrid, irmão. Ele não tá livre no mercado, gente. Ele tá no Real Madrid, tá no Manchester, tá no Chelsea. Desculpa, gente. Ele não tá livre no mercado, desculpa. Vai chegar pro São Paulo sem dinheiro ainda. Vamos ver. Essa é uma contratação que eu quero ver o que o São Paulo vai fazer. Vamos ver, vamos esperar. Arnaldo, fala. Não, eu acho que a questão dos meninos, né? Você falou do Negruti, depois passou pelo Mike, o Renan falou do Ferreirão, talvez, na ala. A gente percebe, isso é natural. A cada chegada de um técnico, a cautela no aproveitamento da base. É como se você voltasse 10 casas. É assim sempre. O Carpini entrou no lugar do Dorival e não utilizou nenhum moleque. O Zubeldia demorou a utilizar. E agora o Crespo não está utilizando nenhum, né? Na prática. Né? Alguns voltaram para o Sub-20, o Henrique, o Luca, o Rian já tinha jogado lá contra o Palmeiras. Eu lembrei que o Negruti, que não tem mais idade para voltar para a base, né? Ele não é o Rodriguinho, mas ele já tem uma rodagem, ele não pode mais voltar para o Sub-20. Foi o capitão da Copa São Paulo. E na Copa São Paulo, mas aí que tá, né? O time lá com o Alan Barcelos estava todo certinho. Tá? Quando ia pro desespero, precisava ganhar o jogo, virar, como aqueles 2 cavalos do Rian, o Barcelos tirava um zagueiro e colocava um Negruti ao lado de outro zagueiro, né? O Luan atuou uma vez, assim, uma partida com o Diniz lá atrás, mas ele é menor, né? Ele é mais baixo, né? O Negruti ainda tem uma imposição maior física e tal. Mas eu ainda tô para ver quando o Crespo vai aproveitar, de fato, os garotos. Porque o torcedor do São Paulo ele continua tendo a impressão que basta pegar o menino do Sub-20 e colocar ele para jogar. Pois bem, no pós-paulista, né, o Zubeldia fez isso em todas as ocasiões. Né? O Alves, eu estava no estádio, ele já era cornetado pelo torcedor de São Paulo. Para mim está fazendo uma falta. O Ferreirão, ele é cornetado pelo torcedor de São Paulo. Né? Então essas situações, o Mike não foi cornetado até agora, porque ele não jogou ainda. Provavelmente, com uma outra... E nós estamos... Aí que tá, o momento da temporada é um momento de mata-mata na Copa do Brasil e na Libertadores e de situação desconfortável no Brasileiro. Não situação confortável. Se fosse confortável, talvez fosse mais simples lançar, experimentar, né? Então é uma situação. O Lucas se machucou, né, Éder, essa semana. E o último jogo do Zubeldia, que foi horroroso contra o Vasco, a base do time era a base do São Paulo. O São Paulo jogou com os 2 pontas meninos e foram muito mal no jogo. Muito mal. O que é normal, né? Essa oscilação. É normal, não é o anormal é o cara ter pouca oscilação, né? Então eu acho que deu para reparar que além da mudança de sistema tático, o Crespo vem tendo bastante cautela. O Ferreirão perdeu dias, mesmo com aquela saúde toda, não treinou vários dias com um incômodo nas costas e era o jogador mais pronto da base. E hoje, se você vê, no jogo contra o Corinthians, várias modificações do meio para frente durante a partida. Entrou até o Tapia, que tinha acabado de chegar. Entrou o Ferreirinha. Contra o Bragantino entrou o Dineno, mas o Ferreirão ainda não entrou. Né? E vocês com certeza repararam, com a mudança dos 2 volantes aí, do Marcos Antônio e o Bobadilha, tinham 4 volantes no banco, certo? Negruti, Luan, Pablo e Alisson, né? O Alisson. Isso. Cara, é a posição que mais tem jogador, né, cara? Por isso que é possível você, nessa posição, minimizar os riscos de lesão, né? Aí tem excesso, né? Mas aí eu não sei, Éder, se você concorda. E o Renan, que é da posição, então, ele vai dar o veredito. Com os 3 zagueiros, o Crespo encontrou uma dupla que ela faz muito mais do que marcar. Né? Ela arma o time. Né? Ainda mais na ausência do Oscar. Então, com os 3 zagueiros, para mim só vão jogar Pablo, Negruti ou Luan se eles aumentarem o repertório. Porque já deu para ver, aumentar o repertório de jogo e não apenas o para-brisa na frente. Né? Já é um primeiro sinal. E acho que foi a grande virtude do Crespo nos jogos contra Bragantino e Corinthians. A dupla de volantes armando o time. Porque eles tocam a bola, Arnaldo, porque eles passam a bola e dão opção à frente. Gerando espaço para triangulações. Não é a característica de volante eu era muito assim, de passar e ficar ali por trás para fazer o para-brisa, para fazer a bola girar de um lado para o outro. Não, eles passam e ocupam o espaço à frente, né? Tanto um quanto o outro. Tem que ter muita atenção.
Você não pode os dois fazerem isso ao mesmo tempo. E muitas vezes, tanto contra o Bragantino como contra o Corinthians, eles fizeram isso ao mesmo tempo, juntos. Isso é um risco. Isso é um risco. Né? Então tem que ter atenção. Um sempre tem que estar ali à frente dos 3 zagueiros, né? Porque na função de nessa formação tática, os alas, né, mesmo quando a bola está do lado contrário, a bola está do lado do Cedric. O Wendel, por exemplo, ou o Enzo, eles viram um atacante de segundo pau, eles viram um meia por dentro. Né? Então tem que ter muito atenção nisso daí. Eu gosto da forma com qual eles jogam, da dinâmica, da intensidade com a bola, e estão conseguindo marcar muito bem também, mas tem que ter muita atenção nesse sentido. Mas concordo com o Arnaldo, esses primeiros volantes, eles vão ter que ter mais jogo com a bola, porque senão vai diminuir o espaço aí com o Crespo. E agora a alternativa do Crespo é exatamente essa, né? Fazer os 3 volantes, no caso, que ele vai ter que escalar, porque provavelmente vai jogar o Alisson, se movimentarem muito para poder ir passando. E teve uma jogada que não acaba em gol, mas que até bastante gente fez o corte para colocar nas redes, de uma troca de passe do São Paulo desde o goleiro, que sai pela direita e consegue ter a movimentação do Marcos Antônio, do Bobadilho, do Luciano, e a finalização não sai o gol, mas é uma movimentação bonita de troca de passes, toca passes de primeira, ou o domínio já toca, e o time se movimentando muito, e foi assim que o São Paulo conseguiu criar jogadas contra o Corinthians, e vai ter que ser assim que o São Paulo vai criar jogadas sem o Oscar. Com uma movimentação muito intensa dos 3 que jogarem, e acho que nesse sentido, com certeza... Tá aí o outro desafio do Crespo. Tá aí o outro desafio do Crespo. Mostrar que o que aconteceu contra o Corinthians é uma identidade, é uma virtude do time, e não um péssimo jogo do adversário, no caso o Corinthians. Tá aí, né? Que isso aí torne-se a identidade do time, né? O padrão do time. O São Paulo vai ganhar, vai perder, como é normal, mas eles têm um padrão, eles jogam sempre da mesma forma. Quando tem a bola assim, quando não tem de outra forma, quando pressiona é de uma forma, quando não pressiona, quando vai jogar em transição. Isso é um padrão, com variações, obviamente, que senão o adversário vai se ligar e vai ser neutralizado em algum momento. Mas tá aí, outro desafio do Crespo, que isso, na entrevista coletiva dele, ele falou, o time tem que ter identidade. Essa identidade do São Paulo, que mostrou contra a Red Bull, principalmente contra o Corinthians, manutenção num jogo fora de casa contra o Juventude, é o que é outro desafio dele, tá aí. É isso. O nosso querido Lu Aral, que tá spamando o chat, não viu a live, porque a gente já falou sobre isso, tá? Não vou ler sua mensagem. Para de spamar. Bronca no chat, aqui tem bronca também. Ô, gente, nosso produtor, o Henri, pode colocar no ponto aí, porque agora tem história, e hoje a história não é do Renan. Hoje a história é sobre o Renan. Não, tá aqui, tá preparado, o caderninho! Então vamos ter duas. Então hoje vamos ter duas. Hoje vai ser open bar de novo. Porque eu tive lá na inauguração do Super CT e o Souza estava num dos times, e aí eu parei lá depois do jogo, falei, conta uma história sua aí com o Renan, e ele contou uma história dele com o Renan lá no Japão. Uma viagem feliz. Então se já tiver no ponto, pode soltar para aí a história do Souza. Souza, manda uma história especial pro Renan aí, pra nossa live. O Renan, cara, eu lembro quando a gente chegou no Japão e a gente foi fazer o treino em um CT de um time lá, não me lembro qual é o nome do time agora, e a gente foi no banheiro. Aí quando eu tô chegando no banheiro, o Renan vem saindo. Fala, poxa, não tem vaso aqui, não tem sanitário, sabe? Não tem onde fazer e tal. Aí chamaram um dos intérpretes lá japonês e ele falou que no Japão não se costuma, né? É um buraco no chão, né? Aí o Renan falou bem assim, mas eu vou ter que fazer aqui minha necessidade. Ela falou, cara. Ele falou, não, pô, se tiver alguém aqui olhando de baixo, japonês tem em todo lugar. Renan é uma figura, Renan é uma figuraça.